Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos comentar mais um dos livros da O Mínimo. Vocês sabem que eu adoro essa coleção. Esse aqui é O Mínimo sobre Platão, escrito pela Bruna Torlai. Uma leitura tranquila e que ajuda bastante a gente a expandir esse conhecimento sobre Platão. Primeiro eu vou comentar as principais coisas que são tratadas aqui no livro, que mais me chamou a atenção, para depois dar a minha opinião pessoal sobre a obra como um todo. Bom, a gente sabe que Platão é um dos filósofos mais importantes da humanidade. Ele foi um dos poucos que teve a sua obra praticamente mantida assim para a posteridade. Então a gente tem contato com muitas obras, tem algumas boas traduções aqui para o Brasil. Eu ainda não li nenhuma obra do Platão, então a minha ideia é realmente ter essa introdução para depois entrar na obra dele. Pretendo começar por Apologia de Sócrates, né, que é aquele famoso discurso de Sócrates quando ele é condenado à morte. E aqui a Bruna vai focar principalmente em nos dizer qual era o objetivo de Platão, o que Platão buscava com a sua filosofia. Então ela não vai te trazer um caminho das pedras de estudo, não vai fazer um roteiro de estudos nem nada do tipo. Ela vai trazer algumas impressões em relação àquilo que Platão buscava. Então algumas vezes esse livro vai ter até argumentos de algumas pessoas, de algumas interpretações diferentes, e ele se torna praticamente um livro argumentativo nesse ponto. Bom, então a primeira coisa que me chama bastante a atenção, além do fato, né, da obra dele ter essa importância tão grande pelo fato de ter sido mantida para a posteridade, é o famoso mundo das ideias de Platão, né? Ele tem essa concepção do mundo visível e do mundo invisível, e a Bruna Torlai vai explicar isso de uma forma muito interessante em relação à linguagem, porque para Platão a linguagem ela tem um pé assim nessa parte objetiva e um outro pé na parte mais subjetiva, porque tanto é necessário que a coisa exista para que seja falado sobre ela, né? As coisas que nós estamos vendo, nós podemos escrever sobre elas, mas ao mesmo tempo, para que a linguagem tenha o seu objetivo alcançado, é preciso que nós internalizemos aquilo que nós estamos lendo, falando, enfim, né? Ou seja, a linguagem também tem um lado que é cerebral. Nós recebemos a informação e precisamos processá-la na nossa mente. E é por isso que nós temos esse problema, inclusive, da linguagem, de que às vezes a gente fala uma coisa e outra pessoa ouve outra, né? Então, por isso, muitos filósofos, o próprio Sócrates, não deixou nada escrito, porque ele acreditava nesse problema da linguagem. E o Platão, por outro lado, vai deixar algumas coisas escritas, né? Mas ele deixa claro a importância do diálogo. Então, nós temos o diálogo socrático como algo essencial para que a filosofia seja perfectibilizada, porque é somente por meio do diálogo que nós conseguimos traçar essa linha de pensamento de forma que a linguagem não seja um grande impeditivo. Então, uma obra lida é diferente de um diálogo em que as pessoas conseguem ter essa maior clareza. Então, nós temos a linguagem como essa ponte, né, entre o que é material e o que é imaterial. E ela fala uma coisa muito interessante aqui, até pelo mito, pela história, que a verdade é invisível, embora possa ser veiculada, transportada de uma pessoa a outra. O mito, a história, pense aqui no romance qualquer, numa obra literária, são veículos perfeitos na medida em que se constituem de componentes sensíveis, perceptíveis, visíveis, imagináveis. Mas aquilo que contém é outra coisa, ou seja, a essência das coisas é invisível. E isso é algo muito importante para a filosofia platônica. O mito, o conto, a história exprimem a dimensão material da vida humana, a qual é sempre incompleta sem o sentido interno. Esse sentido interno pode ser capturado pela alma, pela inteligência, através do texto escrito, mas não está nele. Ou seja, a substância das coisas não está na linguagem. E isso tem a ver também com a própria imortalidade da alma, que é algo bastante discutido por Platão e Sócrates nas suas obras, porque se a alma é imortal, como defende Sócrates, morrer é o separar-se do corpo físico que o perturba a contemplação da verdade, privilégio da inteligência situada na alma. Até existe essa discussão se esses filósofos eles acreditariam em Deus ou uma divindade, e com isso dá para caracterizar que sim, né? Porque se existe um plano em que a alma tem essa capacidade, é porque existe um plano imaterial que seria divino. E justamente porque a substância das coisas não está no nosso mundo material, está apenas acessível à nossa alma. Então, tem essa relação interessante. Eu gostei muito de entender essa questão da linguagem. Eu acho que faz muito sentido, né? Porque nós temos, então, essa percepção de algo que um terceiro está nos passando, mas nós não
atingiremos a essência por meio da linguagem, né? É por meio da inteligência, por meio da reflexão e por meio da alma. E essa imortalidade da alma, essa essência das coisas, né, vai ser uma ponte muito importante para outro filósofo que vem lá na Idade Média, que é o Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos filósofos mais importantes da Igreja Católica, né, do catolicismo, porque existe essa ponte entre eles. Tem até aquela coisa de que São Tomás de Aquino teria resgatado Aristóteles e Santo Agostinho teria resgatado o Platão por conta desse mundo das ideias, que aí ele coloca como o mundo das ideias divinas, que aí vem o Deus cristão, né? E sobre a alma, tem aquela reflexão importante até que a Debs, do Labocos, coloca com frequência, que é a analogia que Platão faz da alma com um homem num cavalo. E eu acho que a Bruna Torlai trouxe aqui de uma forma muito acessível, muito fácil de entender, que no diálogo Fedro tem essa reflexão do Platão, em que a alma humana é representada por uma tripartição entre cavalo dócil, cavalo indócil e cocheiro. Os componentes dessa imagem correspondem respectivamente. Então, o cavalo dócil, ao movimento constante que permite vislumbrar a verdade. O cavalo indócil, movimento desordenado que perturba o discernimento da verdade. E, por último, o cocheiro, que é a força necessária para manter o cavalgar desordenado alinhado ao caminho indicado pelo cavalgar ordenado. Ela também diz que essa alegoria aqui é um exercício poético paralelo à alegoria da caverna, centro do livro 7º lá da República. Enquanto a imagem do cocheiro tentando entrever a verdade, enquanto seus cavalos repuxam cada um a uma direção, do dócil rumo ao céu das ideias e o indócil rumo à natureza física, plasma o movimento ascensional da inteligência em busca da verdade, a alegoria da caverna justapõe a ascensão da inteligência às verdades eternas e as consequências de um possível confronto entre o relato sobre o mundo inteligível e a resistência em acatá-lo, por parte de almas presas ao mundo sensível, logo habituadas a confundir conhecimento com percepções imediatas. Achei isso aqui bastante interessante, porque eu acho que o mito da caverna é conhecido por todo mundo, né? É uma conversa platônica muito mais conhecida do que essa aqui da alma como o cavalo, e eu achei essa relação das duas muito mais fácil de entender. Inclusive, ela fala bastante desse livrinho aqui sobre a República, então eu acho que eu vou com certeza guardar esse livro aqui para quando eu fizer a leitura de A República, que ela explica especialmente situações de contexto histórico de Atenas que estão presentes na obra e que às vezes levam a interpretações equivocadas por muitas das coisas que estão lá, porque o mundo da República, a República de Platão, ela faz muitas vezes alegorias e ironias a Atenas da época dele. Outra coisa muito interessante é a questão do amor, especialmente a questão do amor na poesia. A gente sabe que o amor é algo bastante analisado por Platão nas suas obras também, até pelo Fedro, que é uma obra que tem muita vontade de ler justamente por essa temática. Que ela fala aqui que o vínculo entre emoção e beleza atravessa tanto o Banquete quanto o Fedro, que são duas obras de Platão, né? No primeiro diálogo, os elogios a Eros culminam no discurso de Diotima, narrado por Sócrates, sobre a origem e essência do amor. Um ser intermediário entre homem e Deus e o próprio elo entre os dois mundos, divino e humano. A poesia pertence ao mesmo domínio, é um veículo que conecta o divino ao humano, despertando na alma não ideias, mas emoções. Achei perfeita essa descrição da poesia, né? E o que falamos sobre poesia vale para o amor, sentimento que manifesta o elo entre dois mundos, e caracterizado justamente pelo delírio, o estado de espírito inspirado por Deus que faz um poeta trazer à luz sua obra. Mas o amor que aflora da visão do belo é também o despertar para a busca pela origem da beleza. A força de admirar tantas pessoas imbuídas de beleza e de notar que esses traços despertam sempre o mesmo estado de espírito, compreende-se a própria beleza, a essência do belo. E isso também vai refletir na amizade para Platão, né? Porque os homens vivem juntos porque sentem amor uns pelos outros. Aprendem juntos porque amam ver a excelência uns dos outros. São capazes de aprender porque amam sentir a marca do divino dentro de si. Mas o amor é um sentimento que faz com que uma pessoa procure ser melhor, aprimorar-se, educar-se. Quando se ama, quer-se também ser o melhor possível aquele que ama. Daí que a amizade, forma do amor, tem em Platão uma dimensão política fundamental. Então eu achei muito bonita a forma que ela expôs toda essa filosofia, e é uma filosofia que faz muito sentido nessa questão do amor, da beleza, que são
concepções, são conceitos que hoje são tão difíceis de trazer à tona, né? É tão difícil conceituar beleza, é tão difícil conceituar arte, e nós temos essa discussão desde os filósofos dessas eras, né? Desde Sócrates, desde Platão. Então é importante a gente ir direto na fonte, né? E ir direto em quem discutiu isso pela primeira vez e chegou a conclusões que provavelmente hoje nós não vamos conseguir chegar a outras, porque eles já atingiram uma profundidade muito grande nesses assuntos. Então, nesses tópicos que eu mencionei, eu gostei muito desse livro e da forma com que ela coloca essas ideias. Eu acho que foi bem elucidativo. A minha única crítica ao livro, que eu achei, na minha percepção pessoal, e aí já é minha opinião pessoal, é que não seria um livro tão ideal para uma introdução. Porque no meu caso, eu sou bastante leiga, mas eu não sou completamente ignorante no assunto, né? Então, algumas coisas eu já ouvi falar e aí eu consegui pegar a linha de pensamento muito bem. Mas eu acho que uma pessoa ignorante no assunto, ela vai se perder nessas partes. Então, eu acho só que precisa ter essa ressalva, né? Da pessoa ter um mínimo de conhecimento, saber um pouquinho sobre filosofia. E aí, até uma indicação que eu posso dar é ler o mínimo sobre filosofia da mesma coleção antes da leitura desse. Até faz sentido em linhas de publicação. Eu acho que vai ser muito mais elucidativo. Mas eu gosto muito dessas coleções porque elas fazem com que a gente busque estudar mais sobre esses assuntos, né? Então agora eu já me sinto mais preparada para pegar uma obra de Platão. Com certeza esse livro vai ficar aqui para eu consultar quando assim eu fizer. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, deixem comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.